Hi guys, welcome to another class. Muito feliz de estar aqui com você para a aula de hoje. Eu espero que você esteja aí persistindo. Se você chegou até aqui, você já aprendeu bastante coisa e hoje vai aprender um pouco mais. Hoje a gente vai falar de tempo verbal, mais um tempo verbal super importante. Então vamos orar para a gente começar. Pai, eu te agradeço, Pai, por essa aula. Te agradeço, Senhor, pela sua bondade, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor, pelo seu amor, Senhor. Pelo Senhor permitir que a gente faça parte dos seus propósitos aqui na terra, Senhor. Senhor, eu entrego esse curso nas suas mãos, Pai. Entrego a minha vida nas suas mãos, Pai. Como professora, Pai, que seu Espírito Santo venha me guiar, Senhor, para trazer o inglês da forma mais fácil possível, Senhor. Que o Senhor venha guiar também os estudos dos seus filhos em casa. Que eles possam aprender, Senhor, o inglês de forma fácil, Pai. Que esse inglês possa entrar na mente deles de uma forma a não esquecer mais. Que eles possam, Senhor, no dia a dia encontrar facilidade para falar, retira toda a vergonha, todo o medo da língua, Senhor, que eles possam ter. E é isso que eu peço, Senhor, já entrego essa aula, entrego essa turma, entrego as nossas vidas em suas mãos, em nome de Jesus, amém. Vamos começar. Peraí, vamos lá. Today we will talk about future continuous, ok? Então hoje a gente vai falar sobre o futuro contínuo. But first, mas primeiro, do you remember what we studied in the last class? Você se lembra que a gente estudou na aula passada? Na aula passada a gente ouviu Gênesis 1 e 2, né? Vimos a tradução dessa palavra. E aí a gente estudou o past continuous. A gente já tinha estudado present continuous, aí depois a gente estudou o past continuous e hoje a gente vai estudar o future continuous, ok? But first, vamos lembrar aqui, let's remember past continuous. Vamos lembrar o passado contínuo, ok? Ou também conhecido como past progressive, que é o passado progressivo, tá? É um tempo verbal que a gente utiliza para ações contínuas que ocorreram no passado. Aí a gente viu situações que a gente utiliza esse past continuous. A primeira delas é expressar duas ou mais ações que aconteceram ao mesmo tempo no passado. Aí a gente viu que tem uma palavrinha muito importante que a gente usa nesse caso, que é o while, né? Que é o enquanto. Então olha só o primeiro exemplo, ó. I was reading my Bible while he was singing. Então eu estava lendo minha Bíblia enquanto ele estava cantando. Então aqui as duas ações, ó, elas estão com esse tempo verbal no gerúndio, né, que eu falo pra vocês, que é parecido com o gerúndio no português, que é esse reading e o singing, que é lendo e cantando aqui, ó. Então aconteceram ao mesmo tempo. Para expressar uma ação contínua no passado que já estava acontecendo quando uma outra pontual aconteceu. Então, por exemplo, aqui ó, I was praying when she called. Então, eu estava orando quando ela ligou. E aí a gente falou também que quando a gente vai falar essa ação mais pontual, né, que aconteceu no momento que a gente estava fazendo algo, a gente não usa o past continuous aqui nesse verbo, a gente usa o past simple ou simple past, tá? Então aqui, ó, she called. Então ela ligou, tá? A gente viu que para a gente expressar uma ação contínua habitual que ocorria no passado, a gente usa alguns advérbios de frequência, né? A gente viu alguns deles aqui, que é o constantly, often, hourly, occasionally, weekly, monthly e yearly, ok? Então, ó, she was often asking for help. Então, ela estava sempre pedindo por ajuda ou pedindo ajuda, ok? A gente viu também que a gente utiliza esse tempo verbal para estabelecer uma relação temporal entre uma ação contínua que aconteceu no passado e o momento presente. E aí a gente viu que tem algumas expressões de tempo que são muito utilizadas. Então, a primeira, ó, by this time, yesterday, last night, last year e last month. A gente já viu elas, né, melhor na aula passada. Então, vamos ver o exemplo, ó. By this time last month, we were celebrating. Então, nessa hora, né, no mês passado, por essa hora, nós estávamos comemorando. Aí a gente vê as regras de formação, né? Como todo tempo verbal, a gente tem as nossas regras de formação. E a do past continuous, a gente vai ter o verbo to be no simple past, mais o verbo principal no gerúndio, né, que é com ing, e a continuação da frase. Então, a gente viu também, a gente relembrou que o verbo to be no passado, ele tem duas formas. A primeira é was
Could you repeat, please? Was. E a segunda é were. E aí, o que vai diferenciar são as pessoas que a gente está falando nessa frase. Então, se for I, que é o eu, a gente usa o was. Se for o he, ele, she, ela, ou it, ele, ela para coisa, a gente usa o was também. Agora, quando a gente fala de you, você ou vocês, we, nós e they, eles, a gente já usa o were, ok? Então, vamos ver agora a forma afirmativa desse tempo verbal, né? Na afirmativa, primeiro vem o sujeito, que é quem está fazendo a ação, né? Que pode ser ou os nossos pronomes ali, né? She, he, ou pode ser o nome de alguém, por exemplo. Aqui no lugar de she, poderia ser o nome de alguém, por exemplo, Alice, né? Alice. Então, poderia ser Alice was going to church. Não faz essa diferença, o Alice ou she, tá? Aqui no she, eu uso como ela, ok? Mas a formação vai ser a mesma que se fosse para she, se eu tô falando de uma mulher, ok? Então, primeiro vem o sujeito, depois o verbo to be no simple past, né, que é o was e o were, que vocês já aprenderam, o verbo principal com ing e depois o complemento da frase. Então, vamos ver dois exemplos aqui, ó. Primeiro, ó, she was going to church. Ela estava indo para a igreja. Segundo exemplo, you were speaking English. Então, você estava falando inglês. Então, aqui você vê que o she a gente usou was e o you a gente usou já o were, ok? Na negativa, o que vai ter de diferença é que a gente vai pôr um not junto com o verbo to be. A gente falou também que existe uma contração, né, do verbo to be que eu vou mostrar pra vocês logo, logo. E aí, além disso, né, o resto segue normalmente como na forma afirmativa. Então, ó, she, que é o sujeito primeiro, she was not going to church. Ela não estava indo para a igreja. Ou, aqui ó, she wasn't going to church. Ela não estava indo para a igreja. A mesma tradução, a diferença é que aqui eu usei was not, então eu usei separado o verbo com not, e aqui eu usei uma contração, que é o mais comum, ok? Ó, you weren't speaking English. Você não estava falando inglês. Aqui é um pouquinho mais a contração, né? Então, por exemplo, was not vai virar wasn't e o were not vai virar weren't, ok? Aí a gente viu também na forma interrogativa que o que acontece é que o nosso verbo to be, ele vai para frente do nosso sujeito. Então, ó, was she going to church? Ela estava indo para a igreja? Então, virou uma pergunta, porque eu troquei, ó, esse was aqui que vinha depois do she, ele passa para frente. Então, isso configura uma pergunta, claro que também aqui temos nossa interrogação, ok? Próximo. Were you speaking English? Você estava falando inglês? Então, ó, were you? Now, let's study future continuous. Então, agora vamos começar a estudar o futuro contínuo. Primeiro a gente vai ouvir aqui, né? 1 Coríntios 16:5. Just a second, guys. Vamos lá. After I go through Macedonia, I will come to you, for I will be going through Macedonia. Então, vamos lá. Esse through, ó, gente, through, tá? É de passar, tá? Atravessar. Então, vocês vão ver essa palavrinha aqui também, ou como passar, ou como atravessar, ok? Então, depois de passar, ou depois de eu passar, por isso que tem esse I aqui, I go, tá? Pela Macedônia, eu irei ter com você. Ou então, eu irei me encontrar com você, tá? Então, é I will come to you. Eu irei ter com você. Aí, ó, for I will be going through, ó, de novo, ó. Eu estarei passando pela Macedônia. Então, now, agora a gente vai estudar o future continuous or future progressive, ok? Que é o futuro contínuo ou futuro progressivo, que é um tempo verbal usado para indicar ações que estarão ocorrendo no futuro. Então, ele descreve um fato que vai acontecer no momento específico do futuro. E aí, a gente usa, né, ele é usado nas suposições, avisos, perguntas ou falas, né, sobre planos para o futuro e até para indicar promessas. Então, nesse caso aqui, você pode ver, ó, que ele está como se fosse prometendo, é um plano do futuro, é algo certo, que depois de passar pela Macedônia, eu irei ter com você, eu estarei passando pela Macedônia. Então, aqui, ó, eu estarei passando pela Macedônia, é algo certo, assim, é um plano futuro, ok? Uma promessa.
Aí a gente vê também que por ser um tempo verbal que expressa ações futuras, muitas vezes ele é acompanhado por expressões de tempo. Então algumas utilizadas são tomorrow, could you repeat please? Tomorrow. Tomorrow é amanhã. Aí a gente pode usar também, ó, tomorrow morning, que é amanhã de manhã. E aí, gente, eu usei o morning aqui como manhã, mas vocês já aprenderam, né? De tarde, noite, então só vai mudar aqui, que em vez de morning, você vai pôr o tempo do dia, né? Que você vai se encontrar com a pessoa no outro dia. Next week, então próxima semana. Next month, próximo mês. Next year, próximo ano, ok? Então, como é algo que a gente geralmente é uma promessa, um plano, muitas vezes a gente usa essa questão de combinar, na próxima semana eu vou me encontrar com você, eu estarei, né, te ligando na próxima semana. Então, a gente usa muito essas expressões de futuro, tá? Aí a gente vê, né, a nossa formação do Future Continuous, né, que o que ele é diferente? Agora o nosso verbo to be, ele vai estar no Simple Future. Então, como que é o Simple Future? Simple Future é o will be, que vocês já viram o futuro simples lá atrás do will, vocês lembram? Então, agora a gente vai continuar vendo will be, ok? Aí vem o verbo principal no gerúndio, né, com ing. Então, vamos ver, ó, nas frases afirmativas. Para a formação de frases afirmativas no futuro, esse é o padrão aqui que a gente vai ver. Primeiro o sujeito, quem está fazendo a frase, né, quem está praticando essa ação. Depois vem o simple future do verbo to be, então vai ser o will be, né, tá? E depois o verbo principal com ing e o complemento. Então vamos ver o exemplo, ó. You will be reading in the library. Então você estará lendo na biblioteca. Então, ó, you will be, aí ó, reading. Então aqui ó, o read, que é de ler, ficou reading, ok? Na negativa, o que vai mudar é que vai vir um not aqui junto com o will, ok? Lembrando que o will, gente, quando ele junta com o not, ele também pode virar o want, ok? Com o, gente, want, tá? Cuidado com want, que o want é de querer, então want, ok? Want. Aí vocês já viram também, né, quando a gente falou de simple future, mas só lembrando. Então, ó, you will not be, então você não estará reading in the library, então você não estará lendo na biblioteca. Poderia também ser you won't be reading in the library, então que você não estará lendo na biblioteca da mesma forma, só que em vez do will not, o won't. Na forma interrogativa, a gente muda, né? A gente coloca o nosso will na frente do sujeito. Então, ó, então a gente vai vir o will, depois vai vir a pessoa que está praticando essa ação, né? A pessoa que está fazendo algo na frase. Depois vem o verbo to be, e aí vem o verbo principal com ing mais o complemento da frase. Então, ó, will you be reading in the library? Então, ó, will you? Então, você estará. Aí vem o verbo to be, ó. Você estará, né? Will you be reading in the library? Então, você estará lendo na biblioteca? Uma observação, gente. Ah, tá. Peraí, deixa eu voltar pra gente finalizar. Então, o que muda, tá? Presente. O will be vai vir depois ali do sujeito, né? Na negativa vem o not junto com o will, ok? E na interrogativa, o will vem aqui pra frente do sujeito. Uma observação final aqui é que library significa biblioteca. Então, se você quer achar um lugar para você comprar, aqui no Brasil a gente fala livraria, né? Na livraria você compra, né? Mas lá não, library é biblioteca. E como que a gente fala livraria de comprar livros? Você tá num outro país, você quer comprar de repente uma bíblia ou comprar algum outro livro, aí você não vai dizer library, você vai dizer bookshop or bookstore, ok? Esse store aqui e esse shop é o que a gente usa para loja, né, para lugares de compra em si. Então, ao invés de library, então library vai ser sempre biblioteca, né? Biblioteca pública, então public library é biblioteca da uma faculdade, biblioteca da igreja que você estiver servindo lá fora. Agora, se você quer ir num lugar para comprar livros, sempre vai ser bookshop or bookstore, ok? Então, finalizando aqui, né, já trouxe essa diferença aí, uma questão cultural por conta do nosso exemplo, achei interessante trazer isso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu tenho feito as aulas mais rápidas, gente, porque eu tenho entendido que vocês
né, estão sem tempo, a vida tá muito corrida, então eu tenho trazido aulas que eu condense bastante o conteúdo, traga ele de forma clara, de forma para vocês entenderem, mas também ele mais rápido, então espero que vocês estejam gostando, que tenham conseguido acompanhar. Como eu sempre falo, escreva em casa frases, entendeu? Nesse futuro contínuo, para que você pegue o jeito mesmo, para que você aprenda de fato, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, falem comigo pelo nosso grupo do Telegram, principalmente. Se você não está no grupo do Telegram, entre lá. Mas também pode deixar aqui nos comentários. Prometo, gente, que eu vou conseguir me dedicar um pouco mais aos comentários. É que a vida tá uma loucura, mas pelo menos no grupo do Telegram eu sempre tô me comunicando com vocês. Então, se acontece da aula ser no dia diferente, se acontece da aula atrasar, sempre é por lá. Então, não deixe de entrar no nosso grupo do Telegram, ok? A melhor forma de você não esquecer o conteúdo é sempre fazendo repetição espaçada. Eu vou até trazer algumas coisas legais sobre repetição espaçada que um dos alunos até me sugeriu. Aí, tá vendo como é legal essa troca? Mas não vai ser na aula de hoje, tá? Vai ser nas próximas aí. Nossos dias de aula são sempre às segundas e às quartas, às 12h30 no YouTube. Às vezes acontece de sair mais tarde ou de sair em outro dia, mas é bem difícil. Mas quando isso acontece, eu sempre aviso lá no Telegram, ok? Deixa eu voltar pra cá. So, thank you for today, guys. Obrigada por hoje, galera. God bless you. Deus abençoe você. Te vejo na próxima aula, ok? Bye, bye.